esquina mais famosa de Limeira, de segunda a sexta das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 14 horas. Acesse também a loja virtual em www.relojoariabentinho.com.br. Mais comodidade para suas compras 24 horas no ar. Telefone 19 3441 1016. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, você tem um encontro marcado com o programa Power Mix. Apresentação, DJ Nando. Rádio Nova Informativa. O melhor da música você ouve aqui. Deus impossível não desistiu de mim. Sua bênção me sustenta e me faz prevalecer. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Deus do Impossível. Apresentação, Pastor Alexandre, trazendo a palavra viva do livro da vida. Deus impossível não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Sua bênção me sustenta e me faz prevalecer. As 5 pedras escolhidas por Davi. Primeira, a pedra da coragem. Davi sabia que isso é fundamental na vida de um servo de Deus. Segunda, pedra da obediência. Deus não se agrada de pessoas desobedientes, pois vemos na palavra de 1 Samuel 15:22 que é melhor obedecer do que sacrificar. Terceira, a pedra da promessa. Davi sempre deu crédito às palavras de Deus. Deus é um Deus de promessas. Quarta, a pedra da unção. O profeta Samuel havia ungido a Davi para ser rei em Israel, e sobre ele estava a unção de Deus. Quinta, a pedra da fé. Davi esperava em Deus vencer o gigante. Se você sonha em vencer algum problema, tenha fé. Davi coloca sua mão no alforje e tira uma pedra. Era então a pedra da fé. Davi já contemplava Golias no chão antes mesmo de atirar a pedra. Davi atira a pedra, mas a mira e a força é o Espírito Santo quem dá. Assim é com os amigos de Deus. Andam sempre com as armas certas para obterem as vitórias certas. God's dreams are bigger than mine. He will do the best for me. He goes beyond than what I can see. He does what I'm not able to
20h03. Oh, glória, aleluia. Eu cumprimento a todos os amados ouvintes da Rádio Nova Informativa com grandiosa paz de nosso Senhor e Salvador. Oh, aleluia, nós vamos até 21h. E hoje nós vamos falar, sabe, sobre o quê? Pecado. O que é pecado? O que é pecado? Pecado é desobediência? É isso, pastor Finati? É um Deus. Então, pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas, pastor Alexandre, mas um pecadinho. Existe pecadinho? Não. Pecado é pecado. E pecado afasta o Espírito Santo, afasta Deus da nossa presença. Então, irmãos, nós temos que vigiar. E nós estamos numa época, olha, o mundo tem oferecido tantas coisas para os nossos jovens, para todas as idades. Todas as idades hoje não tem escapatória, porque nós estamos rumando para o final. Semana passada nós estávamos falando alguma coisa, mas não tem jeito da gente não tocar no assunto que Jesus Cristo está voltando e que nós temos que cada dia nos vigiar. Cada dia nós temos que colocar diante da presença de Deus. E nós iniciamos o programa de hoje falando de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Acho que a maioria já ouviu falar da história de Davi. Então, Davi, ele tem as qualidades e teve os defeitos. Davi era temente a Deus, mas como homem, suas fraquezas. E hoje os dias são diferentes. Naquele tempo, Deus tratava diretamente com Davi, com Adão. As coisas, os profetas avisavam. Davi tinha o seu profeta Natan, que estava sempre ali orientando. Irmãos, e hoje? Nós temos aqui a palavra de Deus escrita, inspirada, para nos orientar, para que nós possamos sair do pecado. Então, nós temos nessa noite várias abordagens, principalmente com Davi. Davi, ele se prostituiu. É pecado, prostituição é pecado. Davi matou. Homicídio é pecado. O que mais? Davi armou cilada para um amigo ainda. É pecado. Na linguagem de hoje é o talarico. É pecado. Davi traiu, porque ele era casado, ele era rei, ele tinha a família dele. Estou certo, Finati? Ele agiu da maneira como muitos hoje agem. Eu vou fazer isso porque ninguém está vendo. Ou eu vou fazer o que o meu coração está mandando. Eu vou pecar porque não vai dar nada, ninguém está vendo. Eu vou cometer tal coisa porque ninguém está vendo. Não, meus amados. O nosso Deus enxerga todas as coisas. O nosso Deus, ele anota todas as coisas, digamos assim, no seu caderninho. Ele sabe da onipresença dele, na sabedoria. Enfim, Davi, quando era despertado, que saía aquele espírito ruim, entrava o Espírito de Deus e a consciência dele, que ele via o que ele tinha cometido, ele caía, ele se jogava, ele se vestia de saco, ele clamava, ele pedia o perdão de Deus, ele pedia, ele alcançava, porque Deus conhecia o coração de Davi, as fraquezas. Irmãos, nós temos falado, acho que todos os programas, que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. O mundo regido por Satanás, e logicamente Satanás que rege esse mundo. É mais fácil a gente fazer o que é errado do que fazer o certo. A criança já nasce com índole de fazer o errado. A mentira, o pai da mentira é Satanás. Então existe mentirinha, pastor Finati? Não, mentira é toda mentira. Que nem você disse, ele adulterou, ele cobiçou a mulher do próximo, e ele mandou matar o marido da mulher que ele cobiçou.
Só aí são 3 crimes. E nesse crime nasceu uma criança, só que o Senhor o que fez? Como castigo? Tomou a criança. Agora, ele, voltando a falar da criança, vamos trabalhar junto. Vamos lá. O que acontece? O salário do pecado é A morte. a morte. E a morte espiritual, a consequência, quando ele viu aquela criança, não é a paixão, o amor é diferente de paixão, existem 3 tipos de amor: o amor eros, o amor filéus e o amor ágape. O amor eros é esse amor que Davi sentiu no primeiro momento que o olho dele olhou lá e viu Betseba. Sim. Não é? Então nós temos que tomar cuidado. Chamado o amor carnal, né? Carnal. Então nós temos que tomar cuidado com nossos Os olhos. Onde que você vai olhar? Opa, olha lá. Não vá cobiçando as coisas dos outros, não, nós vamos chegar lá também. Então o que acontece? Deus perdoou, mas toda ação tem uma reação. Todo pecado tem a consequência do pecado. Toda desobediência que vem ser um pecado, não deixa de ser, que a desobediência é o pecado. Nasceu a criança, doente, estou certo ou errado? Certo. Ele ficou uma semana jejuando Orando e jejuando. e jejuando. Tá certo. E a hora que morreu a criança, o que aconteceu, Fernando? Ele saiu, se banhou, vestiu a roupa mais bonita e saiu, comeu e depois saiu dançar nas ruas. A turma ficou indignada, né? Aí ele disse: enquanto havia vida, eu busquei. A partir do momento que ele o levou, nada mais poderia fazer. Então, segue-se a vida. Então, aí nós vamos ver a consequência desse ato dele, que nós narramos, o pastor Finato está dando auxílio de lá, fica mais fácil para quem está nos ouvindo e entendendo. Na Bíblia relata também lá no livro de Jonas, que ele foi enviado para ir para Nínive. Sim. Ele falou, não, eu não vou, eu vou pegar uma embarcação para Tarsis. Senhor Jonas, Fujão. dormia na pipa, É. se quebrou. Desobediência. Por quê? O senhor faz um favor para mim. Deixa no pente Salmo 139, 9. Então, o que acontece? Davi saía da presença de Deus, cometia os atos. Jonas, aí nessa passagem, ele tinha um compromisso, ele tinha uma missão. A missão significa míssil. Míssil é atingir o alvo. Então, quem é missionário? O missionário tem que apresentar o alvo. Quem que é o alvo hoje? Jesus Cristo. O alvo que a missão tem que levar, nós que temos a incumbência de estar pregando a palavra de Deus, nós temos que conduzir as pessoas que nos ouvem a Cristo. A Cristo. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados a morte de cruz. Nós vamos, devagarinho, nós vamos chegar lá, que ainda tem tempo do programa. Salmo 139, 9. Então, irmãos, vamos ver que aonde que a gente for, Deus está vendo. O que a gente fizer, Deus está vendo. Então, não é o pastor Alexandre falando, o pastor Fernando falando, é a palavra de Deus. Amém, irmão? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Salmo 139. Acompanha mais um pouquinho, que ele vai... Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeitos me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste em seios de minhas mães.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Glórias a Deus. Então, aí, irmãos, nós vimos uma porção da palavra, onde que mostra que Deus nos formou. Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Então, a mentira, já fala, o pai da mentira é o diabo. O pai da desobediência é o diabo. Você quer ser feliz? Você quer ter mudança? Mudança começa de dentro para fora. Começa a ser uma pessoa correta, justa. Começa a corrigir teus erros. Tem um ditado que fala assim: saiu-se os pregos, mas ficou a cicatriz. Então, se você vem tirando os pregos, tira os pregos. Ah, eu magoei tal fulano. Pastor, eu magoei, mas já pedi perdão. Vamos tirar um prego. Mas a hora que acabar todos os pregos, pastor Fernando, ainda vai ficar a cicatriz. A cicatriz, ela vai demorar um pouquinho mais para sair. Mas é o tempo. Então, o nosso aliado é o tempo. E muitas vezes, irmãos, vocês que estão aí nos ouvindo, que estão na desobediência, que estão na garra do alcoolismo, da droga, da prostituição, você que está aí com um amante, você que está aí achando que você está numa boa, que você está fazendo, que você é o bam, tudo isso vai ser cobrado. Como muitas vezes a gente joga, que eu também não vou falar que não, que eu trabalhava numa lanchonete, quando chovia eu jogava o lixo na enxurrada, para ir embora. Hoje eu não faço mais isso, mas era mais fácil do que eu ter que andar os 2 quarteirão e ir lá onde que era o lugar certo jogar. Era facinho. Então, os irmãos estão entendendo? Se você joga, vai entupir bueiro, essa água vai entrar e entupir a tua casa. A vida nossa não é diferente. O que você fizer, você vai ter o troco. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você for uma pessoa do bem, se alguém te humilhar, é difícil. É uma pessoa completamente... Estou falando que Deus está colocando, que eu sempre, uma vida inteira, lutando com isso. Uma pessoa irritada, por quê? Então, se a gente tem que ter mudança, mudar. Mas tem uma coisa, se você errou, corre que nem Davi, diante de Deus, peça o seu perdão e não volte a fazer mais. Porque é mais fácil a gente fazer o errado do que fazer o certo. Faça uma parede de 1 metro quadrado de lajota, 25 lajota desse tijolo baiano, que fala, você faz 1 metro de parede. Para um pedreiro é rapidinho, mas para quem vai lá saber usar uma linha, um prumo, ele vai demorar um pouquinho mais. Mas para derrubar uma parede, uma pesada do pastor Fidado, tem 1,95 m, 150 quilos. Eu falo, na altura eu perco, porque eu tenho 1,63 m, mas eu tenho 115, né? Então, uma pesada derruba, não derruba, irmão? E mais para construir? Para derrubar é mais fácil que construir. Então, meus amados, o que nós estamos falando de construção? Para a gente construir um caráter, para um pai educar um filho, para Deus, vamos falar na parte espiritual. Deus é o nosso Pai. Ele está nos abençoando porque o prazer de Deus é nos abençoar. O que Ele quer de nós? O nosso louvor, a nossa gratidão. Que é o que muitas vezes nós nos pegamos cometendo ato tão simples de não agradecer uma noite, de não agradecer um alimento, de não agradecer o ar que respiramos, de não agradecer o sol, a lua. Chove e reclama, faz sol demais, reclama. Então, tudo isso daí desagrada a Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque quando Jesus veio e foram questionar Jesus em várias partes, falaram da lei do adultério. O adultério, na época, antes de Cristo, a pessoa ia só quando ela fosse pega em flagrante. Jesus falou o quê? Aquele que olhar, nós já falamos aqui, que cobiçar,
já está adulterando, já está em pecado. Não é isso? Aquele que falar palavras duras para o irmão, matar ele na palavra, ele está cometendo suicídio, homicídio. Ele está matando a pessoa na palavra. Então, vocês estão vendo só como que é diferente? O irmão vai me desculpar, mas eu vou ser sincero. Essa daí, de matar o irmão na palavra, é o que tem ocorrido hoje em muitas igrejas. E a pessoa não se dá conta do preço que vai pagar. Exatamente. E nós vimos isso sexta-feira. E não vem falar para mim que aquilo não foi matar. Aquilo foi uma rajada de metralhadora. Enfim, e tudo por quê? Irmão, agora vamos ao gancho, olha o Espírito Santo nos mostrando. Irmãos, nós temos convite para ir em um lugar, em outro, nós estamos em vários lugares. Mas eu, quando vou fazer uma visita, eu fecho meus olhos carnais. Eu fui convidado para ir na casa de alguém. Eu fui convidado para ir na igreja de alguém. Eu fui convidado para ir fazer uma palestra em alguma escola, alguma firma, algum canto, para ir. Então eu tenho que saber me comportar. Mas não por isso que, como servo de Deus, é isso, irmão, afinal, que nós não vamos ver aqueles que estão matando os outros irmãos. Sabe o que eu comentei em casa? Que faltou pouquinho, e meu filho falou para o senhor, né, devendo a forma de a gente comentar, eu fiquei arrependido de uma coisa, de não ter erguido a mão e falado o que Deus tinha mandado falar. Então, quer dizer, eu mesmo já pedi perdão para Deus, porque Deus nos levantou em qualquer lugar. A obra é de Deus. Eu me segurei, irmão. Então nós vamos dividir essa perdão não ter. Então, está dividido, ó, já fechou. Então, o que acontece? Que nem o irmão está falando. Eu vou deixar ele falar. Mas, olha, é onde que a gente vê que fica indignado, capite. Então, tem coisas que a gente tem que se segurar no motivo de educação, no motivo de sabedoria, de discernimento, porque nós já falamos aqui também que depois que você lança a palavra, para você engolir ela fica difícil. Então, a soberba também não desviou da soberba, lá em 1 João 2,15 até o 17, fala da soberba, para a gente desviar da soberba. Então, nós somos orientados para ser obediente, para seguir o caminho. Quem que é o caminho, pastor Finati? Jesus. Se ele deixou... Se tem outro, eu não conheço. Então, irmãos, é difícil? É prazeroso quando você consegue? Sim. Então, se Jesus conseguiu, ele deixa na palavra dele que nós temos que fazer coisas até mais do que ele. Mas, para isso, nós temos que estar com o nosso templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pode falar, irmão. Não, o que eu gostaria de falar é aquilo que nós comentamos domingo, eu, o senhor e o menino. É tão difícil a gente conseguir ganhar uma alma. É tão difícil você cuidar daquela alma para que ela não volte lá para fora, lá para outro mundo. Aí você vai em certos lugares, o cara joga no ventilador, aí você fica pensando, meu Deus, ele não sabe quanto custa uma alma, uma vida. Exatamente. E vem brincar, aquilo que ele fez, aquilo ali que ele fez, com todo respeito, foi simplesmente o quê? Vendendo, comprando. É o mercado livre, como aconteceu na passagem, aqueles comerciantes na porta da casa do pai, que Jesus quebrou tudo, saiu dando varada. Para mim, eu vi aquilo. Não fazer da casa do meu pai, que é uma casa de comércio. oração, um comércio. Agora, irmãos, eu vejo assim, a igreja é cada um de nós. Quando nós saímos buscar a nossa bênção, nós temos que abençoar. A palavra de Deus fala, vamos nos abençoar. Enfim, então, tudo esse alerta é para quê? Que nós
analisamos bem o que nós vamos fazer, principalmente os que servem a Deus, que muitas pessoas se espelham na gente. Muitas pessoas vai ter a gente como testemunho. Por isso que nós temos que ter bom testemunho. Eu sempre fui uma pessoa estourada. Dois palitos, irmãos, é ruim de um lado, mas é bom de outro. Sabe por quê? Porque a gente não aprende a ser falso. Porque do jeito que vem, bate, rebate, vai lá e fala a verdade. Mas muitas vezes, irmãos, a gente tem que suportar, temos que analisar os fatos, ser manso, ter paciência. Olha, é palavra bonita de falar. Ter amor, ter alegria, ter paz. Né? Isso são os frutos do Espírito. Amor, paz, alegria. O próprio Senhor nos garante isso. Tem uns versos que falam assim, a felicidade do homem não está nas drogas. A felicidade do homem não está nos prazeres da carne, que é a prostituição. Não está na bebida, como pensa alguém. A maioria pensa, vamos fazer isso, é só alegria, é vinho, é cachaça. Não, a felicidade de nós, homens, é ter Jesus Cristo. É ter o privilégio de andar na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, significa que você está em paz, que você está alegre, que você está feliz. Por mais que você esteja passando prova, por mais que você esteja com dor, por mais que você esteja com dor, principalmente uma dor terrível, uma dor de dente, que acho que é terrível, todas as dores são boas, mas quando extrai o dente, para as mulheres fala que é a mesma forma quando ganha criança. Rim, dor de rim, cólica de rim. Então o pecado também, quando sai do nosso meio, da nossa vida, a gente vai se sentir alegre, nós vamos se sentir feliz, nós vamos sentir uma nova criatura, que está lá em Coríntios 5,17. Certo, pastor Finato? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Então, a partir que nós recebemos de Deus o direito de ser feliz, o direito de ser alegre, o direito de ter paz, nós já somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos relata que o salário do pecado é a morte. A palavra do Senhor também nos ensina que um abismo chama outro abismo. Se eu contar uma mentira aqui hoje, eu vou ter que sustentar essa mentira o resto da minha vida. Agora, se eu contar uma verdade, a palavra diz, não, pastor Alexandre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, irmãos, é tudo. A palavra de Deus nos ensina a ser obediente. Ensina, Lucas 16, 31. Faça para os outros o que você quer que faça para você. Se eu tratar bem o pastor Finato, nós vamos manter uma amizade pro resto da nossa vida. Se ele me respeitar, nós vamos nós vamos andar juntos muito tempo. Mas para a gente ver que é uma coisa recíproca. Se você está num casamento, você jurou, você foi tirar a esposa lá da casa dos pais, ela te deu filho, os filhos são nossa honra, são nossos presentes, são nossas bênçãos. Agora chega uma altura do campeonato, ficou velha, ficou isso, ficou aquilo. Gente, por que casou? O que é casamento? Cumplicidade. Eu, quando me casei, um pequeno testemunho. Teve um falecido padre da cidade e falou que o meu casamento não durava, pastor Finato, 6 meses.
que eu casei com 16 anos e a Rosário é 7 anos mais velha do que eu. Sabe quantos anos para a honra e glória do Senhor Jesus? 37. 37! Glória a Deus! E o senhor já conhece um pouco a minha caminhada. Mas por quê? Porque, irmãos, eu vivi um tempo na desobediência. Eu dava mais valor às coisas. Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na época, eu queria ganhar. Jovem, eu queria trabalhar, era empresário, novo, Deus sempre me abençoou. Eu sou uma pessoa que eu não reclamo de nada, em tudo eu dou graça. A palavra fala, em tudo dá graça. Porque a época, um pouquinho antes aqui, a gente estava conversando aqui com o pastor Fernando. A época que eu mais ganhei dinheiro foi a época que eu mais perdi. Foi a época que eu quase perdi o melhor bem que um homem tem, que é a sua família. Então hoje, graças a Deus, não tem... Pelo menos no mês tem 5 segunda-feira, tem mês que tem 4, né? Mas nessa 1 hora que eu venho fazer o programa e que eu uso o aplicativo que me traz aqui, que leva ali, Deus já tem me dado alma. Deus já tem me dado ouvinte para essa rádio que abriu a porta aqui para o Evangelho. Então, mas eu não sei evangelizar. Fala. Se você recebeu, você tem que falar. Eu tenho vergonha. Vergonha? Vergonha eu costumo dizer, pastor, é quando andava muito doido para a rua, querendo roubar até avião. Mas não prestei nem para fazer funcionar o avião. A pastora Rosário está ouvindo lá. Caí de costas, aquele negócio deu um tranco. Mas vi cada uma, meninice. Hoje, irmãos, a gente tem que cada dia melhorar. Nós temos que cada dia fazer o melhor. Eu já falei um pouquinho, dá para a gente ouvir um louvor, pastor? Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Todo homem quer ser príncipe. Todo príncipe quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Porém, Deus, o soberano Rei do Universo, quis ser homem para restaurar o homem. Consegui sentir, eu nada sou. Sem ti eu não existo, pois tu és a minha vida. Quero viver contigo, te abraçar e te beijar. Lavar os teus pés, te amar, te agradar. Quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. PG, CD, Eu Sou Livre. Breve, mais um lançamento MK Music. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que
20 horas e 33 minutos. Você está ouvindo o programa Deus do Impossível, pela sua rádio Nova Informativa, com a apresentação do pastor Alexandre e aí, pastor Finati. A palavra de Deus fala, para confirmar o que nós estamos falando nessa meia hora, aqui resume aqui, em 1 João 15 ao 17. Diz assim a palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre nele. Glórias a Deus. Então, amados, nós falamos vários pontos, né? Com os olhos nós pecamos, com o pensamento. Então, irmãos, nós temos que nos policiar. Nós vemos a consequência, deixar para vocês ler a história de Davi, como que nós começou o programa com a bênção de Davi, preparando cada pedra que derrubou o gigante. Nós temos gigantes, nós temos que passar por vales, nós temos que derrubar muralhas, nós temos que atravessar mares fechados, mas quando a gente está aqui, ó, como que diz, quem está em Deus permanece para sempre. Então nós temos clamar, Jeremias 33:3, clama-me, clama-me. Quando a gente fala clamar, a gente não tem vergonha de pedir, mas quando a gente vai pedir, porque quando a gente pede, com certeza de receber? Porque a gente estando nele, ele vai nos atender. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só falar as pessoas que estão aqui, pastor. Kelly Rayane, Laércio Ramos Glória. E Tiana Batista. Glória. Um abraço, Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência. Aproveitando, pessoal de Piracicaba, pastor Zé Alves, um abraço, pastor. Deus abençoe, meu querido. Glórias. Os irmãos de Araras, muito pessoal de Araras ali, a Thaís Augusto, o Luquinha, a Thalita, o Germano, grande evangelista, a esposa dele, a irmã Cíntia, as criançadas. Que saudade! Glória! O pessoal da Zona Leste, pessoal da ambulância, da SAMU, que estão ali nos plantões, pessoal da hemodiálise, do plantão do São Luís. Deus abençoe todos vocês. Pessoal do pedágio, aquele abraço que estão ali curtindo com a gente. Irmão Cícero, glória! Ei, bênção de Deus! Nós falamos do irmão Cícero, sem querer, querendo, semana passada, pastor. E Deus abençoou. O irmão Cícero foi lá nos fazer uma visita. Bênção. Continue nessa. O caminho não é fácil, não, mas é um dia de cada vez. É dia por dia. Mateus 6,33, Mateus 6,34 diz assim: basta o mal de cada dia. Glória, aleluia. Então, irmãos, nós aprendemos muito. Eu tenho o meu filho, ele fala para mim assim: pai, eu aprendi muito no erro do pai. O meu falecido sogro falava assim: o seu pai, quando ele criar vergonha na cara, desculpando do termo, se Deus assim abençoar, que eu sei, porque ele é temente a Deus. Porque se ele não fosse temente a Deus, eu já não sei o que eu fazia com esse rapaz. Então, irmão Finato, demora muitas vezes para a gente entender. Nós trabalhamos juntos alguns anos atrás, olha onde nós viemos se encontrar. E na época que nós trabalhávamos, não tinha nem nome. Desculpando aqui, mas não tinha nome. Na prefeitura, na garagem, era perverso. Eu especializei em pintar viatura da Guarda Municipal, que era cinza Carrara. Toda semana tinha viatura batida. E quando tinha alguns lá que dava tiros de canhão, que rachava o motor de carro para o meio da rua. Mas, enfim, tudo hoje eu consigo entender, interpretar o que é ser servo. Servo é para servir. Se você não servir para servir, você não serve para mais nada. Né? Agora, quando você for fazer algo para alguém, a própria palavra faz. Você faz com uma mão, para a outra não ver. Você faça, não pensando em retorno.
Porque a própria palavra, e muitos dizeres por aí, a gente ouve dizer que o quê? Muitas vezes você faz o bem para um aqui, ele pode ser que ele não vai te abençoar. Pode ser que essa bênção que você fez, você vai receber só quando você morrer. Ou, muitas vezes, a bênção que você fez aqui, teu filho, teu neto, receberá daqui 30, 40 anos, que às vezes você não vai estar nem aqui. Nós não conhecemos o tempo de Deus. Nós conhecemos o nosso tempo. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E muitas vezes nós queremos acelerar o tempo. Nós queremos pegar, como hoje na informática, se esse lado da pregação da mensagem não está boa, aí vamos ver o que o pastor Alexandre está falando lá no final. Pega o mouse e coloca ali, ó, vai ver o final. Ou muitas vezes deleta, fala, vamos apagar, jogar no lixo daqui. Que não... Enfim, irmãos, a tecnologia, ela hoje, ela é uma ferramenta importante, mas também para o bem e para o mal. Quando lançou a televisão, foi em 1940, por aí que começou a televisão, essa época. Eu lembro de criança, a primeira televisão que a minha mãe ganhou de uma freguesa dela, nós temos aqui no estúdio, que não dá para os irmãos ver aí, onde está lá o pastor Finato. A televisão era mais ou menos igual ao quadrado aí, com as pernas, e nós pegávamos bombril para pôr na antena, um cabo de vassoura, pá, era TV Tupi. Isso é antigo, hein? Pá, para funcionar. Amarrava um bambu, fazia coisa de louco. Hoje... E quando botava aquela tela, que era uma faixa de cada cor para ficar colorido. Comprava lá no Bazar 13, propaganda, ó, nós vamos passar a receber depois do Bazar 13. Para ficar colorida. Meu Deus, depois nós fizemos um trabalho com meu tio, olha para ver, tem coincidência também. Eu tinha acho que 8 anos de idade, pastor Fernando, e meu tio trabalhava com o tio da Rosaura, mas a Rosaura era 7 mais do que eu, ela já tinha seus 14, 15 anos. E onde mora meu filho? Eu fui ajudar meu tio a reformar ali. E eles tinham se convertido, e a tia não queria mais televisão, e nos passou. Eu fui com carroça buscar essa televisão, com outro carroceiro, e com o maior zelo para não quebrar a televisão. E as novas? Mais de um par, mano. Tinha que aquecer. Então, irmãos, onde que está chegando a comparação? Hoje, cada 6 em 6 meses, quem é técnico informático, engenheiro eletrônico, tem que se reciclar. Fica tudo mais louco que nós, pastor Finato. Não vai. Hoje você vê criança, eu tenho meu neto de 3 anos, ele pega um celular, um tablet, ele já sabe ligar, ele já sabe o que ele quer. Eu com a Rosário passo apertado. Desculpa, princesa, de estar falando no ar disso, mas é pura verdade. Então, todos, cada um tem o seu lugar. Deus fez tudo perfeito. Inclusive, até os irmãos gêmeos não têm a mesma digital. Quando você aprender a dar valor para você mesmo, agora o Espírito Santo está me tocando de falar. Nós estamos numa era, porque hoje é proibido de anunciar as mortes que são suicídio. Irmãos, infelizmente a gente tem visto no meio evangélico muitos pastores, pastoras, tirando a sua própria vida, perdendo a batalha para o inimigo. Nós temos visto muitas pessoas, através de jornal, telejornal, programas, pessoas que acharam que nunca iam perder, que sempre ia ser astro. Como que fala, pastor Finati? Galã. Está na mídia, né? Então, meus amados, não é assim. Então, nós temos que estar preparados para todas as coisas, para todos os momentos. Tem um louvor que diz assim, há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstrar amor por nós, lá na cruz. O amor de Jesus demonstrado na cruz por mim, que nós estamos falando de pecado, pelos meus pecados, pelos os nossos pecados, acho que é Isaías 53. Vamos lá, na palavra de Deus. Isaías 53, que fala das enfermidades. Isaías 53, 4. Oh, glória, Deus liberando a cura. Meus amados. Oh, Jesus. Oh, pastor Alexandre. Isaías saiu correndo daqui.
Né, que está tudo... Enquanto isso, ó, Hã? a Natália Lima de Sena, eu quero oração para a minha família. A Natália, no final do programa, o pastor Alexandre vai estar orando para você, para a sua família e para todos que estão ouvindo também, para a glória do Senhor Jesus. Tá bom? Pode aguardar. Eu tenho certeza que nessa oração Deus vai tocar no profundo escondido e com isso vai abençoar sua casa, sua família e os seus que estão longe também. Amém. Olha aqui a palavra do Senhor. É que o vento, eu puxo para cá, o vento toca para lá, mas se desligar o vento, daí a gente desintegra aqui. Derrete. Glória a Deus. Olha para nós, pastor Finati. Vamos lá. Para nós também serve. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz é a paz. Estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, e mais para baixo diz ainda que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquizadores, ele não abriu a boca. Irmãos, pensa em umas pessoas que murmuram, reclamam, é só reclamação, sem um mínimo de gratidão. E isso também é pecado. Isso também é pecado, porque o mesmo tempo que nós gastamos para abençoar, também gasta para se amaldiçoar. O mesmo tempo que a gente gasta para falar muito obrigado, Deus, também dá para falar palavrão, perder mais ainda as bênçãos. Irmãos, façam um teste. Tem muitas pessoas que com tudo que tem acontecido de milagre, de ver a força da natureza, nós estamos falando e está acontecendo todo dia. Tem uma moça perdida no litoral norte. Você viu o Santos? São Vicente? São Vicente. Mora lá. Ele falou, meu irmão, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca tive medo porque eu nunca vi. Eu estou aqui debaixo da cama. Você vê que o negócio foi feito. Foram 50 árvores arrancadas só em Santos. Então, Itanhaém, nós estamos mandando um abraço também, Itanhaém, que está nos ouvindo. Ribe, Mongaguá, Praia Grande. Ô, Glória! Litoral São Vicente, um grande abraço a todos aí. Então, meus amados, nós falamos semana passada. Então, quer dizer, nós não temos que estar de touca, como que diz no linguajar do mundo aí. Nós temos que estar atento, porque nós estamos se cumprindo a profecia. Todas elas. Muitas já se cumpriram. Outras, nesse momento, estão se cumprindo. Agora, na nossa vida, na sua vida, na minha vida também. Voltando lá em Eclesiastes, tem uma bênção determinada para cada um de nós. Sempre teve. Tem um período que nós vamos ter que ser passado no deserto. Sempre terá. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a orar dentro do nosso quarto, lá em Mateus 6, em silêncio falar com Deus. Quantas vezes você deixou Deus falar com você numa oração? Muitas vezes a gente já começa a orar, pedindo. Nós temos que começar uma oração agradecendo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós temos que ser agradecidos por todas as oportunidades, até mesmo pelas dificuldades, porque em cada dificuldade que a gente passa, vai ser um aprendiz para a gente estar orientando os nossos filhos, nossos netos. Nós que temos incumbência de estar levando a palavra, quantas coisas que a gente vivencia. Quanto trabalho que eu fiz dentro de um presídio, dentro de um sanatório psiquiátrico, foi 3 anos em seguida no sanatório psiquiátrico, pastor Finati. As aprendizagens, como se diz, os laboratórios que a gente vai adquirindo. Sim. Então, muitas vezes, irmãos, a gente não fala para querer aparecer, não. Sabe o que eu acho? Muitas vezes a pessoa fala, por acaso. Não existe por acaso.
O trabalhar de Deus não é por acaso. O trabalhar de Deus, ele é único. É o único que ele faz você passar pelas veredas, mas ensinando, fazendo você guardar no seu consciente, na sua alma, no seu espírito, para que amanhã, quando ele colocar você aonde ele colocar, você saber entrar e sair, porque aquela foi a sua faculdade. Exatamente. Então, todo o aprendizado que você tem, querido, minha querida, é uma faculdade de Jesus. E faculdade de Jesus só passa quem é fiel a Jesus. Exatamente. Então, meus amados, rei Saul, no começo do programa, que foi colocada a vinheta das 5 pedras. O rei Saul, quando os soldados, os melhores soldados com medo de enfrentar os filisteus, que tinha lá um gigante, 3 metros de altura, a lança do homem, misericórdia. Saul, quando viu a coragem, porque ele não era valente, mas Saul, quando viu a coragem, mas antes ele ouviu o que Davi falou para ele. Mas Davi, quando ele matou o leão, enfrentou o urso, ele estava sozinho cuidando do rebanho. Então tem muitas vezes, irmãos, que você vai fazer algo, você não vai ter testemunha, a não ser Deus, o próprio Deus e os anjos. Você vai estar sozinho. Então, muitas vezes, se você está só na dependência de um, na dependência de outro, tem pessoas, pastor Finado, que tudo precisa um. Eu preciso. Não, nós temos que caminhar com a nossa perna, com a nossa fé. Cada um temos que ter a nossa impulsão, nós temos que acreditar. Não tem. Não. Vamos lá um pouquinho. Estou cansado. Não, mas ainda mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Mas, enfim, voltando a falar. Saul, o rei Saul, quando conversou com Davi, eu acredito pela fé, pelo meu olho da fé, que quando ele narrou, e Saul, como um grande líder, homem de guerra, falou, para matar um leão, eu gosto de assistir aquele nacional, você vê as estratégias que cada animal tem, é Deus que criou, é Deus que fez todas as coisas. O inimigo não fez nada, Ele falou assim, leva a minha couraça. A couraça de rei Saul servia em Davi? A camisa do Finato serve para mim. Eu tenho certeza. Mas sabe onde que vai o cumprimento? Eu vou ficar parecendo todo vestido. Vai lá no joelho. Né? Então, cada um, irmãos, tem a sua caminhada. Cada um tem que seguir aquilo que Deus determinou para ser feito. É tão gostoso quando a gente fala assim, olha, vamos para tal lugar? Vamos. Chega lá, mas falando do acaso. Estamos atentos. Não é acaso, porque nós vamos lá aprender, ou nós vamos lá ensinar, ou nós vamos lá colaborar. Então, o eu, aqui no estudinho de hoje, fala muito do eu. Deixa eu pegar aqui para a gente já adiantando. A bênção interior, o eu, amor, coração amoroso, o eu da benignidade, do fruto do Espírito, o eu. A alegria, como nós falamos, um coração alegre, né? Como que nós falamos nos outros programas, nós temos que ser extrovertido, nós temos que ser adorável, nós temos que acreditar, ter a espiritualidade de... Ser achegado. Isso! Olha lá quantos adjetivos. E também a paz, um coração tranquilo. Por mais que esteja em guerra, como nós falamos aqui, o irmão falou que o parente dele entrou até debaixo da cama de ver uma tempestade dessa, o medo, né? O que aconteceu? Jesus não apaziguou. Agora, se você está em Cristo, você não está em crise. Se você está em Cristo, você não tem medo, porque você sabe o Deus que serve. Como nós lemos também em 2 João 15, que se nós estamos nele, Ele não vai desamparar nós. Jamais. Tem mais um louvor? Temos, vamos lá? Vamos lá. Ô, glória! Prestem atenção nessa pequena palavra e depois no hino. Na educação dos filhos, todo exagero é negativo. Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não o esconda. Ame-o,
Não o idolatre, acompanhe-o, não o leve. Mostre-lhe o perigo, não atemorize. Inclua-o, não o isole. Alimente suas esperanças, não as descarte. Não exija que seja o melhor. Peça-lhe para ser bom e dê o exemplo. Não o mime em demasia. Rodeie-o de amor. Não mande estudar. Prepare-lhe um clima de estudo. Não fabrique um castelo para ele. Vivam todos com naturalidade. Seja você como quer que ele seja. Não lhe dedique a vida. Vivam todos. Lembre-se de que seu filho não o escuta. Ele o olha. Essa é uma campanha para uma vida melhor. Eu vim aqui porque eu sei que só em ti encontrarei a solução para os problemas meus. Só em ti, meu Deus, eu vim pedir para o Senhor cuidar de mim. Não quero mais viver assim, assim como eu estou, vazio e sem amor. Vem com teu Espírito e toma o meu ser, me lava em tuas águas, eu quero ver nascer, me acolhe em teus braços, me dá teu ombro amigo, eu só preciso do teu olhar. Estou cansado de sofrer. 20h56. Oh, glória a Deus. Eu publiquei uma história. Você não é uma obra do acaso, nem um acidente. Você é resultado do amor de Deus. Nós somos resultado do amor, então nós temos que ser fruto do amor. Aqui nós falamos também muito de prostituição, mas vou deixar a referência bíblica. Em 1 Coríntios 6, diz assim, 18, fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu corpo, o seu próprio corpo. Ou não sabei, que nós falamos também muito, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus. O que não sois de vós mesmo. Porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, se eu alugar uma casa de uma pessoa, eu tenho que cuidar bem daquela casa, porque aquela casa não é minha. Os irmãos pegaram a visão? Se a gente vai alugar um estabelecimento, um comércio, algo, a imobiliária vai lá, faz um relatório do jeito, tudo arrumadinho, tudo no lugar, quando você devolver, você tem que devolver daquela maneira ou até melhor. Os irmãos pegaram a visão? Que quando nós vamos ter que prestar conta para Deus, o inimigo pode ter derrotado, derrubado, te estrangulado de toda forma, mas o dia que você teve a oportunidade pode ser hoje, de você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para ter alegria, para ter paz,
para ter felicidade, tudo que nós falamos aqui. Tudo. Para você realmente saber dar graça em todas as situações. Você ri da sua situação, muitas vezes está passando algum perrengue, desculpando, alguma adversidade, alguma enfermidade, algo, é você crer que aquilo vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã, Salmo 35. E o que a gente fala sempre, o 37:5. Entregue o teu caminho, o Senhor confia nele, ele tudo fará. Seja obediente, que é o que nós falamos hoje, o pecado nada mais deixa de ser a desobediência. Crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Crê, tudo é possível para aquele que crê. Lucas 18:27, que diz lá, o impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 1:37 também fala do Deus do impossível. Então, nós não temos que lutar com as nossas armas, com as nossas forças. Nós temos que lutar com a fé que cada um vai adquirindo, fazendo prova de Deus, como eu tenho feito um bom tanto da minha vida. Meus amados, nós já estamos chegando no final. Eu quero agradecer. Tem mais algum agradecimento? E como que chama a pessoa que nós temos que estar orando? A Natália Lima de Sena, para a família toda. Nós vamos estar orando para todos os nossos ouvintes, especialmente para a nossa irmã Natália, que está aí nos ouvindo, para todas aquelas pessoas que se encontram internadas nos hospitais da nossa cidade, todos os hospitais, em todos os centros de recuperação, aquelas pessoas que estão encarceradas, que o Papai do Céu possa estar com os teus anjos visitando e que nós possamos estar cada dia mais alcançando essas almas para o Senhor Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus, que de nós mesmos não temos nada. Vamos orar, poderoso Deus, eterno Pai. Nós te agradecemos, Papai querido, por mais essa rica oportunidade, Pai. Nós te agradecemos, Papai querido, por cada uma dessas pessoas que dedicaram esse tempo para nos ouvir. Papai querido, também essa família da Natália, Pai. Eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor já está aí resolvendo a situação. O Senhor já está aí confirmando o que os teus servos têm falado, têm apresentado. Papai querido, supra todas as necessidades dela. Papai querido, também esteja visitando os nossos irmãos que estão encarcerados, aqueles que se encontram nos hospitais psiquiátricos, aqueles que estão nas UTI, aqueles que estão nas casas de recuperação. Papai querido, aqueles que estão em situação de rua, Pai. Tenha a tua misericórdia. Guarda essa rádio, ó Pai, os seus proprietários. Abençoa minha família, meu filho Tiago, o Lucas, os meus 2 netos também que estão enfermos, também repreendo essa enfermidade. A minha enfermidade também está repreendida, do pastor Finato também, as nossas colunas, que já está tudo meio gasta, mas o Papai querido já está nos abençoando com uma coluna nova nesta noite, e eu creio. E que todos recebam a bênção de Deus. Estenda suas mãos, aqueles que puder estender, aqueles que estão aí, fecha teu olho. E receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e para todos sempre. Nós vamos dizer amém. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa programação. Abençoe também a programação que vem logo após do Deus do Impossível. Abençoe todas as programações dessa rádio. Em nome de Jesus, amém. Oh, glória! Aleluia! Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Deus do Impossível. Apresentação, Pastor Alexandre, trazendo a palavra viva do livro da vida. Deus é impossível.